Sempre que está virando o ano, as pessoas começam a fazer promessas e criar metas, mas muitas das vezes não conseguem cumprir. E uma dessas metas bem comum é ler uma quantidade de livro. E esses dias a gente estava assistindo um vídeo do Primo Rico, onde ele estava falando sobre os livros que ele já leu. E a gente pensou, nossa, que legal, né? Dá pra gente fazer um vídeo semelhante, só que com o que a gente aprendeu. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui. Depois de ler mais de 30 livros sobre finanças, a gente decidiu passar o conhecimento para vocês, dos 10 melhores livros que a gente já leu. E tem um bônus também. Óbvio que a gente não tem o patrimônio do Primo, né? Pra gente falar quais vão te deixar ricos. Ainda. Mas com toda certeza esses conhecimentos mudaram nossa vida e estão ajudando a gente a conquistar um patrimônio de forma consistente. Isso também pode ajudar e ainda por cima economizaram muito tempo seu. Então bora começar com o nosso primeiro livro, que é O Mais Esperto que o Diabo, escrito por Napoleão Hill. Esse livro é simplesmente incrível. Ele explica como o seu cérebro funciona tanto para o lado pessoal quanto para o profissional, e quanto você é influenciado e moldado desde pequeno. O insight que a gente aprendeu com ele, que ajuda a gente até hoje, é ajudar o próximo. O livro diz que nossa felicidade e sucesso está em ajudar as pessoas em alguma maneira. Se liga nisso, aprenda essa lição de uma vez por todas. Você somente achará alegria ajudando os outros a encontrá-la. Então, se você quer ter sucesso, tenha em mente e procure agregar valor na vida das pessoas de alguma maneira. Outro insight que a gente aprendeu com esse papo com o diabo foi de ter boas influências ao nosso lado. Não sei se vocês acreditam nisso, mas as pessoas possuem energias e essa energia tem N significados. Mas em todos esses significados, essa energia é extremamente contagiosa. Se liga nesse trecho aqui. Vá em frente e descreva o princípio de como funcionam as influências do meio como fatores determinantes nos destinos humanos. E aí a resposta do diabo é: o ambiente ou meio, como também pode ser chamado, consiste de todas as forças mentais, espirituais e físicas que afetam e influenciam os seres humanos. E o diabo complementa mais tarde: todas as pessoas absorvem e acabam assumindo para si, seja consciente, seja inconscientemente, os hábitos de pensamento daqueles aos quais eles se associam intimidamente. Então, se você se cerca de pessoas que só querem sair e gastar dinheiro, você pega a energia dessas pessoas e segue o mesmo rumo que elas. Agora, se você se cerca de pessoas melhores que você, que querem crescer na vida, você se torna igual a essa pessoa. E tudo isso através do ritmo hipnótico, que é citado no livro, que nada mais nada menos do que você se alienar e criar hábitos que podem ser bons ou ruins. Sabe por que as pessoas são alienadas? Porque elas simplesmente não possuem o propósito de vida. Se liga nisso aqui que eu ia falar. Essa daqui é a resposta do diabo. Você com certeza sabe que ninguém pode ser hipnotizado por outra pessoa sem estar consciente e apto de ser hipnotizado. Essa consciência pode assumir a forma de indiferença em relação à vida, geralmente por falta de ambição, medo, falta de definição de um propósito definido e muitas outras formas. Quando você tem um objetivo claro, as coisas ficam bem mais fáceis, porque o seu cérebro automaticamente te induz a alcançar esse objetivo, a encontrar esse caminho, sem ser influenciado por outras pessoas. E mesmo se você fracassa, você persiste, porque seu cérebro é movido por coisas positivas. Igual o diabo fala aqui, ó. O melhor dos planos algumas vezes falha, mas a pessoa que age com definição reconhece a diferença entre a derrota temporária e o fracasso. Quando os planos falham, ela se substitui por outros, mas ela não muda o seu propósito, ela persevera. Ou seja, independente se um plano dá errado, você tem em mente uma meta e pensamento positivos. Você com toda certeza vai alcançar o sucesso e ainda por cima não vai ser uma pessoa alienada. Isso acaba linkando com outro livro do Napoleão Hill, que é o Quem Pensa Enriquece, que literalmente dá o segredo dos milionários. Se liga que ele fala sobre isso. Aqui no livro ele fala as causas do fracasso que existe em você e o sucesso. Então aqui no 2, a falta de um objetivo bem definido na vida. Não há esperança de sucesso para quem não tem um propósito central ou objetivo definido a alcançar. E quando a gente junta isso com a falta de ambição, tudo dá errado. E entendam que a ambição é diferente da ganância. A gente costuma dizer que ganância é a ambição, porém a ganância é quando você já não liga mais para a ética. Tem uma frase que define isso muito bem. A ganância é seu olho direito e a ambição é o seu olho esquerdo. As duas apontam para o mesmo lugar, porém o olho esquerdo te guia e o olho direito te cega. Outro insight legal que eu aprendi com esse livro é a chave para o sucesso, que é o tema que o livro aborda, né?
Se liga no que ele diz. Para ser bem-sucedido, você deve encontrar a paz mental, adquirir as necessidades materiais da vida e, acima de tudo, alcançar a felicidade. Todas essas indicações de sucesso começam de forma de impulsos de pensamento. Ou seja, quem pensa enriquece. A chave para você encontrar o sucesso está literalmente aqui. Não existe ferramenta maior para trazer o sucesso do que a sua própria mente. Ela é a chave da riqueza. Quando você começa a entender isso, as coisas ficam bem mais fáceis. Se liga nesse trecho aqui. As fortunas são atraídas por aqueles cujas mentes foram preparadas para atraí-las, tão certo quanto a água corre para o oceano. Ou seja, sua mente não foi preparada para receber o dinheiro, você não vai conseguir alcançar ele. E como você pode se preparar para alcançar o sucesso, Léo? Muito simples, estudando sobre educação financeira e investimentos. E foi por isso que a gente leu do 1.000 a Milhão Sem Cortar o Cafezinho, do Thiago Negro. Nesse livro a gente aprendeu as fases para você alcançar a liberdade financeira, que são essas daqui. As fases para alcançar a liberdade financeira: primeiro é o endividado, o pequeno investidor, o foco no longo prazo e a liberdade financeira. E para você passar por essas fases, você precisa aprender duas coisas importantes. O primeiro é sobre finanças pessoais. Ele tem insight de como você pode definir seus objetivos financeiros, criar um orçamento e pagar suas dívidas. Mas o mais importante aqui pra gente foi sobre o orçamento financeiro. Isso é de extrema importância para você ter uma vida financeira saudável. Se liga nesse texto que o Léo vai falar para vocês. Anotar gastos por puro reflexo, sem a devida análise da necessidade deles, apenas desperdiça seu tempo. E ele ainda complementa falando que quando você monta e analisa seu orçamento, as coisas ficam muito mais fáceis para você. Porque às vezes você percebe que o essencial não é o essencial. Tem muitas coisas inúteis que você gasta dinheiro que às vezes te prejudicam. Mas é importante falar que não é cortando elas, ou como ele fala, o cafezinho, que vão te deixar rico. Pelo contrário, a coisa que vai te deixar rico é potencializar o seu dinheiro, ou seja, os investimentos. Como diversificar seus investimentos, não tentar vencer o mercado e investir por longo prazo. Esse tipo de insight é muito importante porque a gente entendeu que o mercado é imprevisível. Então, não tem como adivinhar o que vai acontecer. Por isso, a melhor forma de se proteger é diversificando o seu patrimônio e investindo para o longo prazo. Outra coisa que a gente aprendeu com o Thiago Negro no seu outro livro, O Método Financeiro do Primo Rico, foi uma estratégia de investimento. Que inclusive a gente usa até hoje. Só que óbvio que a gente modificou e adaptou para a nossa realidade. E essa estratégia é a Arca, que é um método onde você investe de forma diversificada, colocando 25% em cada parte da sua carteira. Se liga aqui, a gente teria que colocar 25% em ações e negócios, 25% em real estates, ou mercado imobiliário, que são os fundos imobiliários, 25% em cash, que é o caixa, e 25% em ativos internacionais, como os estoques e as rates. Depois que eu e o Léo aprendeu sobre isso, a gente conseguiu manter a rentabilidade bem constante, tanto que a nossa rentabilidade hoje é bem acima da renda fixa, no caso a taxa Selic. Então, se você ler esse livro, você pode fazer a mesma coisa, utilizar a estratégia do primo, que é algo que vem se aprovando no tempo, mas modificar para o seu estilo. E outro livro que ajudou a gente bastante foi O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham. Esse cara é simplesmente o mentor do maior investidor de todos os tempos. Nesse livro ele deu um insight que a gente usa até hoje, que é o famoso investimento em valor. Que é onde você vai comprar um ativo por um valor justo, com base nas demonstrações financeiras daquele ativo, tendo paciência para o longo prazo. Se liga nisso aqui, ó. Benjamin Graham estimula a investir apenas se você se sentir à vontade com a posse da ação, mesmo que você não saiba seu preço no dia a dia. Nessa página ele fala que as pessoas ainda se deixam levar pelas emoções, sendo influenciados se o preço sobe ou se ele desce, fazendo com que a bolsa se torne um verdadeiro cassino. E aí vem um outro insight dele, a proteção de capital, ou, sendo mais específico, a margem de segurança, que segundo ele é isso daqui. Aqui ele diz assim: aqui a função da margem de segurança é, em essência, tornar desnecessária uma atividade precisa do futuro. Ele complementa: a margem de segurança para obrigações pode ser calculada por meio da comparação de valor total da empresa com o montante da dívida. E ele continua: se o negócio deve 10 milhões de dólares e efetivamente vale 30 milhões, há um espaço para encolhimento de 2/3 do valor. A margem de segurança, de forma simples de entender, é a diferença entre o preço de compra de uma ação agora e os lucros futuros esperados da companhia, que é o famoso valor intrínseco. A estratégia é muito usada ainda, só que hoje as pessoas possuem outros indicadores,
que apontam isso melhor. A gente aprendeu muito com esse site de pagar o valor justo, porém, a gente aprendeu uma coisa diferente, que é o preço. É o que você paga e o valor é o que você recebe. Ficou meio confuso, né? A gente vai explicar. Esse insight é do livro Mais Importante para o Investidor, de Howard Marks. E nele ele diz que o preço é o que você paga por um investimento, enquanto o valor é o que o investimento vale. Ou seja, o valor do investimento é determinado por uma série de fatores, incluindo os fundamentos da empresa, das perspectivas de crescimento e as condições econômicas. Já o preço, por outro lado, pode ser afetado por fatores emocionais, como o medo e a ganância. Ou seja, ele varia com o tempo. Já a empresa pode continuar a mesma. Ele diz justamente isso nesse trecho aqui. Em muitos aspectos, as forças psicológicas são das fontes mais interessantes de equívocos relacionados a investimentos. Podem influenciar sobremaneira os preços dos ativos. E ele complementa mais tarde. Quando a ganância se torna excessiva, os preços dos ativos tendem a ficar muito altos. Isso empurra o retorno prospectivo para baixo e aumenta o risco. Quando a gente falou sobre o mercado não poder ser controlado pelas pessoas lá no livro do Primo, o Thiago Nigro aprendeu com esse aí, Howard Marks. Porque nesse livro ele fala como o mercado é irracional, porque as ações são movidas por sentimentos humanos. Se tá triste, cai, se tá feliz, sobe e assim vai. Se liga no que ele fala aqui na página 111. Numa forma que nos diga quando o mercado se encontra em uma extremidade racional. Não há ferramenta infalível que nos mantenha do lado certo das decisões. Não há pílula mágica que nos proteja das emoções destrutivas. Conforme diz Charlie Munger, não é para ser fácil. É por isso que ele fala que você precisa ganhar dinheiro com a volatilidade do mercado. Mas tudo isso é possível por conta do pensamento de segundo nível, que é isso daqui. Investir é uma atividade que exige pensamento mais perspectivo, algo que chamo de pensamento de segundo nível. E aí ele continua: pensar em algo a que eles não se ativeram, ver coisas que eles não conseguiram enxergar ou perceber o que eles não perceberam. É preciso reagir e se comportar de forma diferente. Você deve estar mais certo do que os outros, que por definição significa que seu pensamento tem de ser diferente. Ou seja, enquanto as pessoas estão em pânico e só veem o ruim, você tem que ver a oportunidade daquilo. Então aproveite as oportunidades que as pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Agora bora ver um site de um livro, que é um cara que a gente é muito fã dele, que é o jeito Warren Buffett de investir. A gente tem vários livros dele, mas a gente escolheu esse aqui, porque tem um insight que a gente leva pra vida. E se você gosta desse tipo de vídeo, já aproveita e deixa seu like e se inscreve aqui no canal, porque a gente decidiu reunir todos os livros, todos os nossos aprendizados e passar pra você de forma gratuita. Então a gente acha que a gente tá agregando muito valor pra você, então já deixa seu like e se inscreve aqui no canal. No livro ele diz bem assim: o sucesso nos investimentos não é uma questão de quanto você sabe, mas do realismo com que você define aquilo que não sabe. Isso porque você não tem o mínimo conhecimento do que está investindo. Você não sabe o mercado que está se metendo e nem como funciona a empresa que você quer investir. Mas óbvio que não tem nada de errado você fazer isso. Só que é bem mais complicado do que você investir em algo que você já conhece. Inclusive na página 84 ele dá um insight bem legal. Invista em seu círculo de competência. O que conta não é se esse círculo é grande, mas sim se você define bem seus parâmetros. E antes ele fala sobre os princípios para você conhecer o negócio, que são esses aqui. O negócio é simples e compreensível. O negócio tem histórico e consistente de operações. O negócio tem uma perspectiva favorável a longo prazo. Bom, se não tiver, então quer dizer que o negócio não é bom. Então se liga nisso também, viu? Quando você acha boas empresas e começa a investir cedo, você faz o que o Buffett chama de efeito bola de neve, que cresce com o tempo. Aqui nesse livro ele fala do sistema 1 e sistema 2, que é abordado nesse livro aqui. Porém, isso é muito importante para você saber. Se liga que ele fala nessa página aqui. O pensamento do sistema 1 é aquele em que as ideias simples e diretas são rápidas. Calcular o índice preço sobre lucro ou o pagamento de dividendos custa pouco tempo e não muito esforço intelectual. O sistema 2 é a parte pensativa do nosso processo cognitivo. Funciona de maneira controlada, lentamente e com esforço. Nossas ideias lentas, que exigem reflexão, julgamento e conhecimentos especiais, pertencem ao âmbito do sistema 2 de pensamento. Isso aqui é muito importante para você saber tomar decisões boas na hora de você montar um negócio ou na hora de você investir o seu dinheiro com ações. Isso porque esse sistema te permite identificar oportunidades
e tomar decisões rápidas em situações de estresse. Isso aqui é fundamental para um empreendedor e também para um investidor. E aproveitando que estamos falando sobre empreendedor, bora falar desse livro aqui, ó. Empreendedores Inteligentes Enriquece Mais, de Gustavo Cerbasi, é um livro surreal de conhecimento. Ele vale todo o dinheiro, porque ele ensina você a se planejar para montar um negócio, ensina você a analisar demonstrações financeiras, ensina você a se preparar para desafios. Se liga que ele fala nesse trecho. Ao empreender, o trabalhador passa a construir sua própria riqueza, passa a trabalhar diretamente por ela, criando oportunidades de emprego para que outras pessoas sem capital possam prosperar enquanto contribui para multiplicar sua riqueza e agora se transforma em negócio. Isso se encaixa perfeitamente no que falamos lá no começo, no livro Mais Esperto que o Diabo, que no caso é agregar valor. Quando você empreende, você não está só agregando valor com o seu produto, mas também para as pessoas que trabalham com você. E se você quer fazer isso, você precisa ter uma noção sobre demonstrações financeiras, que é o básico para manter o negócio. Se liga nisso. A maneira mais simples de entender uma empresa do ponto de vista dos números é representando-os através do seu ativo, que é o conjunto de valores que somados resultam no patrimônio da empresa. Esses são os famosos ativos que a gente fala, que está tudo no balanço patrimonial, que é isso aqui. O balanço patrimonial não passa de uma mera descrição das origens dos recursos que são aplicados nas atividades da empresa. Ou seja, todos os direitos e obrigações de uma empresa entram no balanço patrimonial. Enquanto o lucro e o prejuízo entram na demonstração de resultado do exercício, que é isso aqui. A DRE é considerado um desmembramento do balanço patrimonial. Afinal, ela reflete uma variação do que acontece no balanço patrimonial. Receitas, despesas, custos acontecem continuamente no reflexo de entrada e saída de estoque, de caixa, de dívidas e de outros itens contabilizados no balanço patrimonial. Então, enquanto o balanço cuida dos ativos e passivos, a DRE cuida do lucro ou prejuízo. E por último, o fluxo de caixa cuida da movimentação do dinheiro. Que é isso aqui ele diz na página 84. Para os investidores e também para os credores que financiam a atividade da empresa, o que mostra para a empresa honrará ou não suas expectativas é a capacidade de gerar caixa. Esse livro ainda tem muitos insights legais que todos os empreendedores precisam ler uma vez na vida. Uma coisa que a gente precisa destacar aqui é o dos ativos e também dos passivos, que tem dois significados diferentes. Isso aqui a gente entende no clássico Pai Rico e Pai Pobre de Robert Kiyosaki. Um ativo coloca dinheiro no meu bolso independentemente de eu trabalhar ou não. Um passivo o tira. Isso é o que você realmente precisa saber. Se quer ser rico, simplesmente passe sua vida comprando ativos. Se quer ser pobre ou pertencer à classe média, adquira passivos. Aí que está a grande diferença. Se você é um empreendedor e for fazer o balanço da sua empresa e tiver um carro da empresa, você vai definir ele como um ativo, já que ele vai te trazer dinheiro. Agora, se você for fazer o seu balanço pessoal e tiver um carro, você vai colocar ele como um passivo, já que ele tira dinheiro do seu bolso, com gasolina, manutenção e assim vai. É daí que vem o nome geração de ativos. Esse tipo de insight é maravilhoso de descobrir porque uma palavra tem vários significados diferentes. Ainda por cima, nesse livro, a gente entendeu a diferença da mentalidade rica e a mentalidade pobre. Se liga que ele diz aqui no livro. Um pai costumava falar, não posso comprar isso. O outro proibiu o uso da palavra. O outro insistia que você falasse o que posso fazer para comprar isso. Em um caso, temos uma afirmação, no outro uma pergunta. A diferença parece mínima, né? Mas pode ter certeza que não é. Como a gente já falou aqui, quando você faz esse tipo de pergunta, o seu cérebro usa os dois sistemas e tenta achar o melhor caminho para alcançar o seu objetivo. Uma coisa que eu também aprendi nesse livro é que poupar não te leva a nada, somente a perder oportunidades. O que realmente vai fazer você ganhar dinheiro é investir. Porém, com outro livro eu aprendi que poupar também é importante, só que de uma forma mais eficiente. O livro que a gente aprendeu isso foi o homem mais rico da Babilônia, que dá insight de poupar sempre 10% da sua renda e investir naquilo que você conhece. Olha o que ele fala aqui. Para cada 10 moedas que colocarem em suas bolsas, não retire para uso próprio mais do que 9. A bolsa começará a ficar estufada, e seu peso cada vez maior será uma fonte de prazer para suas mãos e uma fonte de bem-estar para suas almas. E ele complementa. A cada moeda de ouro que economizar é um escravo que pode trabalhar para você. Cada cobre que essa moeda produzir torna-se um filho apto para levar mais fundo. Isso são ensinamentos muito importantes, né? Porque ele fala que se você poupar não vai adiantar nada, se você não colocar ele para trabalhar para você. Mas obviamente você precisa colocar de uma forma mais consciente. Porque se o que ele fala aqui na página 97, o empreendedor prudente
deseja não o risco do empreendimento, mas a garantia que vai ser reembolsado. Eu gosto muito desse livro porque ele conta tudo sobre dinheiro, só que em formato de parábolas, né? Sim, e quando você lê esse livro, você obrigatoriamente precisa ler esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, que é um bônus para você que ficou até aqui nesse final do vídeo. A gente tá falando desse livro porque do mesmo jeito que você poupa e investe dinheiro, isso não importa se você não sabe administrar o seu dinheiro. Por isso que essas pessoas que ganham na loteria quase sempre ficam pobres de novo, porque não sabem administrar o dinheiro. Olha o que ele fala aqui. Antes de gerir uma grande fortuna, você precisa adquirir o hábito e a capacidade de administrar pouco dinheiro. Lembre-se, somos criaturas de hábitos, portanto, o hábito de administrar o dinheiro é mais importante do que a quantidade de dinheiro que você tem. Isso é importante porque mostra quanto as pessoas são irracionais com o dinheiro. Elas ficam deslumbradas e saem gastando tudo que têm. As pessoas normalmente colocam a culpa nisso no dinheiro, falando que ele é a raiz de todo o mal. Mas a verdade não é. O dinheiro só potencializa aquilo que você já é. Se somos humildes, ficamos mais humildes. E se somos arrogantes, ficamos mais arrogantes. Isso pra mim é um ensinamento incrível. Um insight que você só conseguiria ler lendo esse livro. Outro ensinamento que eu gosto bastante é esse daqui. As pessoas ricas focalizam em seu patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focalizam no seu rendimento mensal. As pessoas só ligam para o hoje, principalmente jovens. Então, se ele ganha muito hoje, ele só liga em querer gastar tudo hoje. Ele não liga em querer aumentar seu patrimônio para quando tiver uma família ou quando for aposentar. Isso é uma coisa muito importante de se fazer, porque o dinheiro é algo passageiro. Hoje você pode estar ganhando muito e amanhã não, e vice-versa. Então procura aumentar o seu patrimônio e pense no seu futuro. Bom, e esses são os ensinamentos que a gente aprendeu com esses livros. Mas óbvio que tem muito mais. Mas para isso a gente indica que você procure ler esses livros. A gente vai deixar o link aqui embaixo para vocês. A gente espera que tenhamos agregado valor na vida de vocês com esse vídeo. Agora a gente vai ficando por aqui. Até a próxima. Falou!